Minha madrasta sempre me tratou como se eu fosse filha dela, até que ela engravidou e começou a me tratar mal, fazendo comentários passivo-agressivos e procurando qualquer motivo para se irritar comigo. No fim, ela conseguiu me expulsar de casa e meu pai não fez nada para impedir. Antes de contar o que aconteceu, preciso explicar como eram as coisas. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos. Meu pai se casou de novo quando eu tinha 12. A nova esposa dele se tornou minha madrasta e, sinceramente, eu a amava. Ela não estava tentando substituir minha mãe nem nada assim, simplesmente era boa comigo. Me ajudava a escolher roupas para os bailes da escola e me ensinou a me maquiar. Quando menstruei pela primeira vez estando na casa dela, ela lidou com a situação sem me deixar constrangida. Lembrava dos meus lanches favoritos e sempre os comprava quando ia ao supermercado. Éramos tão próximas que eu tinha muita confiança nela. Meu pai e minha madrasta moravam em uma casa que ele comprou depois do divórcio. Não era enorme, mas tinha 3 quartos e um quintal bonito. Eu ficava lá em fins de semana alternados e em alguns feriados. Minha mãe tinha guarda principal porque meu pai viajava muito a trabalho. No fim de 2019, minha madrasta me disse que estava grávida. Sou filha única e às vezes isso é chato, então fiquei animada por ter um irmão ou irmã. Ela também parecia muito feliz. Me mostrou as fotos do ultrassom e me deixou ajudar a escolher as cores de tinta para o quarto do bebê. Vimos nomes de bebê juntas. Perguntou se eu queria estar no parto e eu disse que sim. Estava tudo bem. Então chegou março de 2020. O mundo inteiro fechou por causa do vírus. Minha mãe trabalha em uma clínica e, de repente, passou a fazer turnos duplos, às vezes triplos. As pessoas adoeciam por todos os lados e a clínica estava lotada. Ela chegava em casa exausta todos os dias, mal tinha tempo para comer. Eu entendia o que estava acontecendo, mas uma noite ela se sentou comigo e disse que não era seguro eu continuar morando com ela. Estava exposta a pessoas doentes o dia todo e não podia arriscar levar algo para casa. Chorou quando me contou. Para você ter ideia, minha mãe nunca chora. Então me mudei para a casa do meu pai e da minha madrasta em tempo integral. Era para ser temporário, mas ninguém sabia quanto tempo o temporário duraria. Arrumei algumas coisas da casa da minha mãe e meu pai veio me buscar. Ela me abraçou por muito tempo antes de eu ir. As primeiras semanas foram boas. Nessa época, minha madrasta estava com uns 4 meses de gravidez. Já aparecia a barriga, mas não muito. Eu fazia aula online no quarto de hóspedes, que agora era meu quarto. Meu pai trabalhava de casa e minha madrasta estava afastada do trabalho. Jantávamos juntos, víamos filmes e, nos fins de semana, meu pai fazia hambúrgueres na churrasqueira do quintal. Parecia normal considerando tudo o que acontecia no mundo. Depois as coisas mudaram. Não sei exatamente quando começou, mas minha madrasta passou a agir diferente comigo. Ela entrava em um cômodo e, se eu estivesse lá, virava e saía. Se eu estava vendo TV na sala, ela subia para ver TV no quarto dela. Quando eu perguntava se queria ajuda para preparar o jantar, respondia não com uma voz seca que deixava claro que não me queria na cozinha. No começo achei que talvez estivesse só cansada. Gravidez é difícil, mas piorou. Uma manhã desci para tomar café e ela estava fazendo torradas. Dei bom dia e ela não respondeu. Perguntei se tinha dormido bem e ela bateu a faca de manteiga na bancada e saiu da cozinha. Meu pai dava desculpas, dizia que ela estava passando mal com a gravidez, que o isolamento a estressava porque não podia ver a família. Os pais dela moram a 3 estados de distância e, com tudo fechado, não podiam visitá-la. Dizia que os hormônios estavam desregulados e repetia que logo voltaria ao normal. Não voltou. Na verdade, piorou. Tentei não cruzar o caminho dela. Passava a maior parte do tempo no meu quarto. Só saía para as refeições e para ir ao banheiro. Fazia minhas tarefas sem que pedissem. Limpava o banheiro depois de usar. Lavava meus pratos assim que terminava de comer. Tentei ser invisível, mas não ajudou. Minha madrasta encontrava motivos para se irritar comigo. Uma tarde entrou no meu quarto sem bater, ficou na porta e disse que o quarto estava com um cheiro horrível e que aquilo estava dando náusea nela. Olhei ao redor. Havia um moletom na cadeira da escrivaninha que não estava sujo e um pacote vazio de pretzels no lixo. Só isso. Disse que não achava que estivesse fedendo e ela começou a chorar. Desabou ali mesmo. Depois saiu e bateu a porta. Outra vez eu estava lavando roupa no porão e ouvi ela descer as escadas. Quando me viu na máquina, fez um som de nojo e voltou a subir sem pegar o que quer que tivesse ido buscar. Meu pai continuava defendendo ela. Pedia que eu tivesse paciência, que às vezes grávidas desenvolvem aversões fortes a cheiros, a pessoas e até aos próprios animais de estimação. Ele disse que leu na internet sobre mulheres que, durante a gravidez, de repente não suportavam o perfume dos maridos ou a presença do próprio cachorro. Em teoria era temporário e não era pessoal, mas parecia pessoal. Parecia extremamente pessoal, porque eu era a única da casa com quem isso acontecia. Parei de sair do meu quarto, a menos que fosse absolutamente necessário. Comia lá quase o tempo todo.
Pedi ao meu pai que me levasse comida para não precisar ir até a cozinha. Ele fazia isso, mas parecia desconfortável. Comecei a perder cabelo quando me penteava. A escova ficava cheia de fios. No banho, havia mechas presas no ralo. Todas as manhãs eu tirava cabelos do travesseiro. Minha mãe percebeu numa chamada de vídeo e me fez prometer que avisaria se piorasse. Prometi, mas não contei o quão ruim já estava. Ela já tinha preocupações demais. Eu mandava mensagens para minhas amigas, mas todos estávamos presos em casa e deprimidos, e logo acabávamos sem assunto. Sentia falta da minha mãe, do meu antigo quarto, de sentir que pertencia a algum lugar. O ponto de ruptura chegou em junho. A escola estava quase terminando naquele ano. Minha madrasta estava com cerca de 7 meses de gravidez. Eu estava na cozinha por volta das 10 da manhã. Tinha acordado tarde porque fiquei até as 3 da manhã terminando um trabalho de inglês. Servi um prato de cereal e me sentei à mesa com o celular. Gosto do cereal mole, então estava esperando alguns minutos. Estava lendo alguma bobagem na internet para passar o tempo. Minha madrasta entrou na cozinha. Não me olhou. Foi até a pia e começou a lavar louça. Só que não havia louça nenhuma. Eu tinha guardado tudo pouco antes. Ela apenas deixou a água correr e mexia as mãos. Depois começou a limpar a bancada com papel toalha. A bancada já estava limpa. Bufava enquanto fazia isso, como se estivesse muito irritada. De vez em quando me olhava de lado. Então caminhou até a mesa e pegou meu prato de cereal. A colher ainda estava dentro. Foi até a lixeira e jogou tudo fora, prato e tudo. Perguntei o que ela estava fazendo. Disse que a cozinha estava uma bagunça e que estava cansada de limpar minha sujeira. Respondi que a cozinha não estava bagunçada e que aquele era meu café da manhã, mas ela disse que não se importava e que eu tinha que sair do espaço dela. Eu gritei e a xinguei. Não vou escrever qual foi a palavra, mas não foi bonita. Eu estava cansada de ser tratada como lixo em um lugar que também deveria ser minha casa. Meu pai correu da sala e ficou entre nós. Minha madrasta voltou a chorar e começou a dizer que eu tinha que ir embora. Que eu não podia ficar na casa porque a estava deixando miserável e estressada, o que fazia mal para o bebê. Também disse que eu nunca poderia ficar perto do filho dela. Meu pai me acompanhou até meu quarto e fechou a porta. Então disse algo que nunca vou esquecer, que eu devia estar fazendo alguma coisa para minha madrasta reagir assim, porque as pessoas não odeiam crianças sem motivo. Se eu continuasse a estressá-la, ele teria que procurar outro lugar para eu morar, porque não podia arriscar que algo acontecesse com o bebê. Fiquei olhando para ele sem acreditar. Ele saiu e fechou a porta. Peguei meu celular. Publiquei no Instagram explicando o que estava acontecendo. Perguntei se os pais de alguém poderiam me deixar ficar por um tempo. Depois coloquei roupas numa mochila, meu notebook e carregadores. A casa é térrea, então a janela do meu quarto dá para a lateral. Empurrei a tela e saí. Caminhei até a frente e desci a rua. Meu celular começou a vibrar antes de eu chegar à esquina. Era uma amiga. Fui para a casa dela, que ficava a cerca de 1,5 km. A mãe dela abriu a porta, expliquei o que tinha acontecido e ela me deixou ficar. Também mandei mensagem para minha mãe e contei tudo o que vinha acontecendo. Ela estava ocupada, então não me ligou por horas. Quando finalmente ligou, estava furiosa. Não comigo, claro, mas pediu que eu ficasse com minha amiga e disse que ela resolveria. Ligou para meu pai, disse que eu estava segura e que ficaria com minha tia até que ela pudesse tirar alguns dias de folga para vir me buscar. Minha tia mora a cerca de 1 hora. Na verdade, não fui para a casa da minha tia. Fiquei com minha amiga, mas meu pai e minha madrasta não sabiam. Pelo visto eles foram me procurar. Dirigiram até a casa da minha tia, mas ela mandou que fossem embora. Foram à casa de outros parentes. Meus avós nem abriram a porta. Depois da minha publicação no Instagram, todos ficaram sabendo do que vinha acontecendo. Meu pai e minha madrasta receberam muitas ligações da família, nada agradáveis. Fiquei 2 semanas na casa da minha amiga, depois minha mãe veio me buscar. Voltei para a casa dela. Minha tia foi com minha mãe até a casa do meu pai e arrumou todas as minhas coisas enquanto eu esperava no carro. Recusei entrar. Não entro naquela casa desde então. Isso foi há vários meses. Farei 18 anos em 2 semanas. Não falo com meu pai desde o dia em que fui embora. Ele tem tentado. Manda mensagens, envia presentes de aniversário e Natal, deposita dinheiro na minha conta. Sempre inclui um bilhete dizendo que minha madrasta não quis dizer aquilo, que a gravidez só fez com que ela me odiasse sem motivo e que isso realmente acontece, e que eles querem consertar as coisas. Eu não respondo. Agora tenho um irmãozinho, mas nunca o conheci. Já o vi em fotos, porque meu pai me marca em publicações no Facebook com fotos dele. Ele leva meu sobrenome e se parece com meu pai. Recentemente contei toda a história ao meu primo. Ele estava com a namorada, Natália. Natália disse que o que meu pai e minha madrasta fizeram foi errado, mas que eu também errei.
Segundo ela, fiz uma mulher grávida se preocupar durante uma pandemia. Fiz eles irem de porta em porta me procurando quando deveriam ter ficado em casa. Claramente minha madrasta tinha algum problema de saúde mental e eu teria piorado a situação. Perguntei a Natália se ela achava que eu deveria ter ficado e deixado minha madrasta continuar me maltratando. Ela não respondeu exatamente que sim, mas disse que havia maneiras melhores de lidar com isso do que fugir e postar nas redes sociais. Que, como eu já era quase adulta, deveria ter agido como tal. Agora não paro de pensar no que ela disse. Será que eu estava errada? Talvez eu devesse ter lidado de outra forma. Não sei se teria aguentado muito mais tempo aquele tratamento. Atualização. Publiquei há uma semana sobre minha situação com minha madrasta e ter ido embora. O consenso foi que fiz bem em sair da casa de quem estava me abusando. Ela estava hormonal, mas também estava me fazendo viver meu próprio inferno ali e me adoecendo. Agora aconteceram algumas coisas novas que acho que devo contar. Primeiro, desconvidei Natália da minha festa. Escrevi para meu primo dizendo que a namorada dele não era bem-vinda. Ele disse que tinha algo para me contar sobre ela e que preferia fazer isso pessoalmente. Veio no dia seguinte. Explicou que Natália tem problemas pendentes. Foi diagnosticada com transtorno bipolar na faculdade. Hoje está medicada, mas levou muito tempo para encontrar a combinação correta. Ele contou isso porque Natália tem 2 irmãos mais novos que não falam com ela. Já são adultos, mas se recusaram a manter relação por coisas que ela fez quando era mais jovem e não tratava bem a doença. Os pais de Natália morreram em um acidente de carro há 3 anos, então esses irmãos são toda a família que lhe resta. Isso parte o coração dela, porque não a perdoam. Meu primo disse que, quando ela ouviu minha história, reviveu parte da própria história familiar. Ela se vê na minha madrasta e me vê como o irmão que não perdoa. Não tentou me ferir, estava projetando. Mas a história não termina aí e explica por que ele ainda não queria que ela viesse à festa. Meu primo me mostrou mensagens que Natália enviou a ele depois que saí da casa dela. Ela queria ajudar a me reconciliar com minha madrasta. Estava levando isso muito para o lado pessoal. Dizia a ele que eu iria me arrepender se não fizesse algo para me aproximar da minha família, mas não falava do meu pai, falava da minha madrasta. Depois me mostrou mensagens que Natália me enviou, mas que eu não recebi porque bloqueei o número dela. Ela tinha reenviado a ele porque eu não respondia. Mandou links de sites de terapia e outros para fóruns sobre pais separados. Dizia que eu precisava abandonar meu ódio antes que ele me consumisse. Informei ao meu primo que a namorada dele estava passando dos limites, algo que ele já sabia e já havia dito a ela. Por isso, Natália queria me ver para pedir desculpas pessoalmente. Contra meu melhor julgamento, aceitei entre aspas. Apenas concordei em desbloquear o número dela, mas não esperava o que veio depois. Natália me escreveu perguntando se podia me levar para almoçar no meu aniversário. Queria me convidar para um restaurante novo na cidade vizinha como presente antecipado e pedido de desculpas. Algo na mensagem pareceu estranho, então disse que sim, embora não tivesse intenção de ir, porque cheirava mal, muito mal. Enquanto isso, algumas pessoas nos comentários do meu primeiro relato sugeriram que eu escrevesse uma carta ao meu pai. Pensei por alguns dias e depois fiz. Sentei e escrevi umas 5 páginas. Expliquei como ele me fez sentir que eu não importava e que eu queria ter uma relação com meu irmão, mas não tinha certeza se queria uma com ele. Pedi que parasse de me mandar mensagens porque cada uma me afastava mais. Minha mãe entregou a carta na casa do meu pai. Apenas bateu, entregou e foi embora. No dia seguinte ele ligou para ela pedindo para se encontrarem. Queria organizar um encontro entre mim e meu irmão. Também ofereceu comprar um carro de aniversário para mim, sem condições, e queria me dar dinheiro. Conversei com minha mãe e a decisão era minha. Decidi não aceitar coisas materiais, porque não é disso que se trata. Não quero bens. Eu queria que meu pai se importasse comigo e não deixasse meu cabelo cair por causa do estresse. Então descobriu que Natália realmente estava planejando. Meu primo descobriu que Natália entrou em contato com minha madrasta pelas redes sociais. Ela não acreditava na minha versão e queria ouvir a dela. Estava tentando fazer minha madrasta se defender para provar que eu estava errada. Aqui está a questão: minha madrasta não fez o que Natália queria, não contou outra versão em que eu fosse a vilã. Respondeu dizendo que tudo o que eu contei era verdade. Disse que não sabia por que reagiu daquela forma comigo durante a gravidez, mas que aconteceu e que se sentia péssima. Procurou ajuda depois que o filho nasceu e agora estava melhor. Não me culpava por odiá-la, porque assumia toda a responsabilidade e se sentia tão mal que não sabia como entrar em contato comigo, já que provavelmente eu a odiava. Natália respondeu dando à minha madrasta a hora e o lugar do nosso almoço. Também disse que era o melhor momento para resolvermos as coisas. Parecia uma atitude nobre até você ler que Natália tinha planos para que eu não pudesse ir embora quando visse minha madrasta. Minha mãe ficou sabendo porque minha madrasta encaminhou tudo para meu pai e meu pai enviou para minha mãe. Minha mãe publicou as capturas no grupo da família. Disse coisas a Natália que não vou repetir aqui, mas avisou que, se Natália se aproximasse de mim, haveria consequências.
Bloqueei o número dela de novo. Tivemos uma reunião com meu primo, minha mãe e minha tia cerca de 2 dias depois. Ele jurava que não sabia o que a namorada estava planejando, mas minha mãe e minha tia não acreditaram. Gritaram com ele por uns 20 minutos. No fim acreditaram, porque eu disse que, se não fosse por ele, eu não saberia de muita coisa. Ele terminou com Natália alguns dias depois. Voltou e pediu desculpas outra vez, mas eu disse que estava tudo bem. Meu pai ligou para minha mãe depois que toda a história da Natália explodiu. Disse que nem ele nem minha madrasta tinham ideia do que ela faria. Minha madrasta ficou horrorizada e feliz com a ideia de eu conhecer meu irmão. Combinamos que eu veria meu irmão, mas não na casa do meu pai. Eles estão se comportando bem, mas não dá para me culpar por eu ainda ter receio deles. Minha mãe organizou para que fosse na casa da minha tia, mas ainda não tinha acontecido. Eu estava nervosa, mas com muita vontade de conhecer meu irmão. O desejo de ter um não desapareceu. Ele é meu irmão. Mesmo que as coisas com meu pai não estejam bem, não quero que ele cresça achando que não me importei. Atualização 2. O encontro com meu irmão aconteceu no fim de semana passado. Além disso, aconteceu outra coisa e tudo está conectado. Primeiro, sobre meu irmão. Minha mãe me levou à casa da minha tia no sábado de manhã. Meu pai e minha madrasta deveriam chegar às 10. Cheguei às 9h30. Sentei na sala para esperar e minha tia fez café. Minha mãe continuava perguntando se eu estava bem. Disse que sim. O carro do meu pai chegou às 10 em ponto. Ele desceu primeiro e depois minha madrasta abriu a porta traseira tirando meu irmão da cadeirinha. Ele era maior do que eu esperava. Não sei porquê, mas imaginei que fosse menor. Minha madrasta o carregou até a porta. Minha tia abriu, deixou entrarem, mas não abraçou meu pai nem cumprimentou minha madrasta, apenas se afastou. Meu pai me viu sentada no sofá e parou. Parecia que queria dizer algo, mas minha mãe lançou um olhar e ele não disse nada. Minha madrasta colocou meu irmão no meu colo. Ele não chorou, mas ficou me olhando fixamente. Depois viu o gato da minha tia e passou a olhar para ele. Meu pai e minha madrasta foram para a cozinha. Minha mãe foi com eles. Eu conseguia ouvir que falavam, mas não o que diziam. Minha tia ficou na sala comigo e com meu irmão. Depois de cerca de 1 hora, minha madrasta saiu e disse que precisavam ir embora. Meu irmão tinha que dormir à soneca. Ela o pegou e me agradeceu por ter conhecido meu irmão. Meu pai saiu atrás dela, mas parou na porta. Virou-se, voltou até mim e me abraçou. Disse que sentia minha falta. Fiquei ali sem saber o que fazer. Então comecei a chorar, não de tristeza, de raiva. Me afastei e disse exatamente o que ele me fez. Contei que meu cabelo caía, como senti que ele escolheu minha madrasta em vez de mim e que nunca o perdoaria. Ele também chorou, pediu desculpas e disse que sabia que tinha estragado tudo. Perguntou se podia tentar fazer parte da minha vida novamente, mas não tive resposta. Eles foram embora depois disso. Eu e minha mãe voltamos para casa e ela perguntou como eu me sentia. Não tive uma boa resposta, era muita coisa para processar. A outra coisa que aconteceu foi com Natália. Minha mãe tinha reservado umas férias para esta semana, só nós duas. Íamos sair na segunda de manhã. Fomos para uma cidade de praia a umas 4 horas. Ela queria fazer algo especial antes de eu começar a universidade. Não tínhamos nem 3 dias fora quando minha tia ligou. Um vizinho avisou que Natália estava na nossa casa. Como minha tia estava encarregada de cuidar da casa durante nossa ausência, quando o vizinho contou, ela foi rapidamente até lá e viu Natália na nossa varanda. Natália estava tocando a campainha repetidamente. Minha tia desceu do carro e perguntou o que ela fazia ali. Natália disse que precisava falar comigo, mas minha tia respondeu que eu não estava, sem mencionar que estávamos viajando para que ela não soubesse que a casa estava vazia. Por isso Natália disse que esperaria, mas minha tia pediu, de forma pouco educada, que ela fosse embora. Acho que já havia coisas entre minha tia e Natália antes disso, porque elas não se dão bem. Então Natália começou a gritar que eu era egoísta por partir o coração do meu pai de propósito. Minha tia mandou que ela fosse embora novamente, menos educadamente que antes. Natália começou a bater na porta com os punhos e depois deu um chute. Quebrou a câmera Ring que temos ao lado da porta. Por sorte, temos plano de armazenamento em nuvem. Minha tia chamou a polícia e Natália foi presa. Estão acusando-a de danos à propriedade e assédio. Minha mãe está formalizando a denúncia. Pensamos em voltar mais cedo da viagem, mas não havia motivo para desperdiçá-la. Minha mãe pediu uma nova câmera Ring e tentamos aproveitar o restante. Meu primo veio ontem depois do nosso retorno. Está arrasado porque se sente culpado por ter trazido essa mulher para a família. Pediu desculpas novamente e trouxe dinheiro para pagar os reparos. Durante as férias cheguei a uma conclusão sobre meu pai e minha madrasta. Por isso, ao voltar, liguei para minha madrasta. Não contei a ninguém que faria isso. Minha decisão foi que nunca mais teríamos uma relação. O que ela me fez doeu demais.
Mas eu quero estar na vida do meu irmão e isso significa que precisamos conseguir ficar no mesmo ambiente sem ficar estranho. Então melhor é sermos cordiais em aniversários e festas, lidar com isso de forma madura. Minha madrasta entendeu e pediu desculpas outra vez. Também disse que procurou ajuda depois que meu irmão nasceu, o que pelo menos me deixou feliz por ele. Meu pai me escreveu depois agradecendo por eu ter ligado para minha madrasta. Não perdoo meu pai, não acho que algum dia vou perdoar, mas meu irmão merece ter a irmã por perto. O plano é todos convivermos cordialmente pelo bem dele. Além disso, quero estar próxima caso o padrão se repita. Edith. Não espero que todos aceitem minha decisão de não perdoar meu pai e minha madrasta, mesmo que tenham mostrado algumas mudanças. As pessoas normalmente não querem manter contato ou relação com quem as abusou. Talvez para você fazer uma menor adoecer a ponto de perder cabelo não seja abuso, mas para mim e para outras pessoas com quem conversei entendo a parte hormonal da minha madrasta, mas existe uma linha entre estar hormonal e me odiar completamente. Ela não odiava cheiros nem o que meu pai fazia, só a mim. Em algum momento pensei que ela mostrou um lado antes da gravidez para ser aceita pelo meu pai, mas depois que teve o próprio filho fez isso para me tirar de casa. Ela sabe que agora não voltarei, que irei para a universidade, então é fácil pedir desculpas e agir corretamente quando já conseguiu o que queria. Meu pai comprou coisas para mim, mas parece que tenta resolver a relação tratando-me como um problema em que pode jogar dinheiro. Talvez eu esteja pensando demais ou talvez só queiram que as pessoas os vejam de outra forma porque eu os perdoei. Atualização 3. Estou escrevendo isso da universidade, do dormitório onde já estou instalada. Antes de me mudar consegui ver meu irmão antes de partir, apenas 1 hora ou 45 minutos por vez. Ele ainda é pequeno demais para eu levá-lo sozinha ao parque e coisas assim. Quando for maior, provavelmente farei isso quando voltar para casa nas férias. O caso da Natália foi ao tribunal. Ela se declarou culpada da acusação de danos à propriedade. Tem que pagar os reparos e está em liberdade condicional. Também deve manter distância de mim e da minha família. Meu primo contou que ela voltou para a cidade dela para ficar perto do antigo terapeuta, que era quem melhor lidava com a doença dela. Ele não fala com ela desde a prisão. Meu primo e eu estamos bem. Ele veio me visitar na universidade no fim de semana passado, trouxe algumas coisas que minha mãe enviou e me levou para jantar. Pediu desculpas outra vez por ter colocado Natália na minha vida. Eu disse para parar de pedir desculpas, que não foi culpa dele a namorada ter se mostrado tão problemática. Veja o que aconteceu comigo, eu achava que minha madrasta era uma boa pessoa e agora confirmei que não. Vou falar disso antes de terminar a atualização. Em uma das visitas programadas, não sei bem como chamar, meu pai disse que andou pesquisando e encontrou estudos que afirmam que mulheres grávidas podem odiar uma pessoa específica sem motivo aparente. No entanto, quando fiz minha própria pesquisa, não há muitos estudos que apoiem isso. Minha mãe me ajudou a investigar essas coisas e, como ela bem explicou, existem estudos para o que você quiser. O importante aqui é verificar se os resultados puderam ser reproduzidos, o que não parece ser o caso. Meu cabelo voltou a crescer. Demorou, mas agora está grosso de novo. Minha mãe chorou quando percebeu. Não parava de tocar no meu cabelo e sorrir. Agora, por que digo que minha madrasta é uma pessoa ruim? Antes de Natália ir embora, deixou uma carta escrita à mão junto com algumas capturas de tela. Consegui vê-la deixando tudo pela nova câmera Ring. Dentro havia uma carta em que ela ainda insistia para que eu perdoasse meu pai. Se vocês prestaram atenção, no início ela falava muito sobre perdoar minha madrasta e quase não mencionava meu pai, mas na vez em que veio à casa e encontrou minha tia porque estávamos de férias, falava principalmente do meu pai. Agora sei por quê, pois isso estava nas capturas dentro do envelope. Minha madrasta sabia dos problemas mentais de Natália e a usou como um cavalo de Troia. Primeiro para me convencer a perdoá-los, especialmente a ela, mas depois para parecer que estava do meu lado. Queria que Natália me convencesse, mas quando viu que não estava funcionando, fez capturas do que queria mostrar para ficar bem na história. O único problema é que não sei em quem acreditar, porque Natália é uma pessoa desequilibrada e pode ter inventado tudo isso. Estamos no século XXI, capturas falsas são muito fáceis de fazer. Por outro lado, minha madrasta também parecia desequilibrada com toda a história da gravidez, o que agora já não seria uma justificativa. Não sei o que fazer com tudo isso. Não sei se devo não fazer nada, já que de qualquer forma tenho pouco contato com minha madrasta. Não sei se devo contar ao meu pai, porque não sei qual será a reação dele. Minha mãe acha que a última opção pode ser útil dependendo da reação dele, poderíamos descobrir se ele sabia ou não. Talvez ele a confronte e isso nos dê uma ideia melhor do que é real. Por enquanto não sei qual é a melhor decisão. Penso que, se não fizer nada e minha madrasta for realmente horrível, em que tipo de casa meu irmão vai crescer? Mas se eu fizer algo e tudo der errado, provavelmente nunca mais me deixarão ver meu irmão, o que também seria muito ruim caso eu esteja certa de que a culpa é dela. Só por uma vez eu gostaria de ter uma vida normal, com problemas normais para alguém da minha idade. Não sei, talvez não ter roupa para um encontro ou reclamar de uma nota ruim de um professor. Pelo menos essas coisas parecem pequenas comparadas ao que estou vivendo.
O único consolo é que outras pessoas passam por situações ainda piores. Atualização 4. No fim, tomei a decisão de mostrar as provas de Natália ao meu pai. Fiz isso quando voltei para casa e combinamos um encontro para brincar com meu irmão. Ele já está maior, então posso ler histórias, brincar com alguns brinquedos e coisas assim. Minha madrasta também estava na casa da minha mãe, onde aconteceu o encontro. Mas minha mãe, sabendo do meu plano, pediu ajuda a ela com algo. Corria o risco de meu pai contar a ela naquele momento e tudo virar um caos, mas não aconteceu. Também escolhi fazer isso pessoalmente porque precisava ver a reação dele, como até agora só o via com ela presente, era minha única oportunidade. Se eu tivesse pedido para conversarmos e solicitado que viesse sozinho, teria trazido minha madrasta e ela teria desconfiado. Minha primeira observação foi que ele pareceu surpreso com as supostas mensagens entre Natália e a esposa, mas tentou se recompor antes que ela voltasse. Guardou tudo no bolso e não tive notícias por um tempo. Continuei brincando com meu irmão e todos agimos naturalmente. Não soube nada do meu pai nem da minha madrasta por uma semana. Achei que nada tinha resultado disso. Voltei para a universidade e esqueci o assunto até que meu pai me ligou dizendo que precisava me ver pessoalmente para conversar. Disse que já tinha voltado para a universidade e que só poderíamos fazer uma videochamada. Imaginei do que se tratava e que por isso ele queria falar, mas não iria voltar, eu tinha aulas. O resumo de toda a situação, porque foi quase uma hora de chamada, é que meu pai a confrontou no dia seguinte após eu mostrar as coisas. Ele tinha dúvidas sobre como fazer, mas acabou fazendo. Ela primeiro negou tudo e se recusava a deixar que ele visse as conversas com Natália porque isso violaria sua privacidade. Mas 2 dias depois aceitou mostrar a conta, onde já não havia nada. Provavelmente apagou, o que a incriminou ainda mais. Eles discutiram por dias, e eu fazia parte da discussão porque eu teria mostrado provas falsas, entre aspas. Minha madrasta ainda insiste que fui eu quem fez as capturas e que nunca recebi essa carta de Natália. Meu pai conhece minha letra, então não posso ter sido eu a escrever. E quanto às capturas, bem, ela poderia não ter negado no início, em vez de parecer que apagou tudo. Quando meu pai me ligou, ele estava em um quarto de hotel, já que tinha saído de casa porque estavam dando um tempo separados. Ele estava pensando no que fazer com tudo isso, mas o divórcio era uma possibilidade bem grande. Durante a ligação, ele descartou completamente a teoria de que ela usou os hormônios como desculpa para me tirar de casa, o que me machuca ainda mais. Porque isso significa que, se meu pai tivesse insistido mais naquela época, as coisas seriam muito diferentes entre nós dois. Ele pediu desculpas novamente e perguntou se eu estaria disposta a dar outra chance. Prometi pensar, mas não acho que tenha pensado muito. Pensar teve o efeito contrário, porque me fez perceber o quanto meu pai pouco se preocupou comigo. Minha decisão é manter o mínimo de contato com ele, além do necessário para estar perto do meu irmão. Não sei se eles vão se divorciar ou resolver as coisas, mas tenho quase certeza de que, se meu pai voltar com minha madrasta, posso me despedir de ver meu irmão. Ela me odeia neste momento e usará isso para se vingar. Agora a bola está do lado do meu pai. Atualização 5. Não estive ativa aqui além de responder alguns comentários, mas não aconteceu muita coisa. Como eu disse em uma resposta, meu pai decidiu pelo divórcio. Então nada grande aconteceu até agora, pelo menos que eu saiba. Não falei com meu pai sobre o divórcio, apenas para ver meu irmão nas férias ou em algum fim de semana quando volto para casa. Minha relação com meu pai é apenas isso, cordial o suficiente para ver meu irmão, e não foi interrompida porque, apesar de minha madrasta ter pedido a guarda total dele, o juiz concedeu a ela os dias de semana e ao meu pai os fins de semana. Ela teve que se mudar da casa do meu pai porque ela já era dele antes do casamento, e eu voltei algumas vezes para encontrar meu irmão lá. Algo que fiz, porque sei que minha madrasta usou Natália para se promover e distorcer minhas publicações quando praticamente me expulsou de casa, foi publicar as novas informações. Não acho que ela possa me odiar mais do que antes, e isso era necessário para mostrar que tipo de pessoa ela é. Sei que ela não gosta que eu continue vendo meu irmão, porque meu pai me contou. Ele também disse que meu irmão começa a perguntar quando verá a irmã. Existe a possibilidade de ela dizer coisas para que ele passe a me odiar com o tempo. Por isso sempre pensei que não havia uma saída perfeita para isso. Deixar que ela saísse impune, que era o que eu tentava fazer segundo alguns comentários quando publiquei as provas, não era uma opção. Ela já estava usando o fato de eu ver meu irmão como desculpa para parecer uma pessoa melhor, alguém que mudou. Nem sempre é possível escolher um caminho que resolva tudo, e às vezes é preciso se contentar com o menos pior. Essa é minha vida agora, e daqui a alguns anos, quando meu irmão for adolescente, vou lidar com o que ela decidir fazer.